do Evangelho de Mateus, capítulo 17. Estamos a prosseguir, nós estamos a estudar o Evangelho de Mateus, versículo a versículo, capítulo a capítulo, e estamos já no capítulo 17, página 1050. 1050. Página 1050, e hoje vamos ter os primeiros 13 versículos. Muito bem, irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus é um facto, é um acontecimento real, de grande relevo, grande importância, e nós queremos pensar que lições nós temos com a transfiguração de Jesus e que aplicações à nossa vida pessoal tem a transfiguração de Jesus. Podemos pensar, mas como é que posso aplicar a transfiguração de Jesus à minha vida pessoal? Nós vamos ler o texto bíblico e o que é que nós podemos ver? Que este acontecimento é um vislumbre da glória celestial que aguarda todos os crentes. E vamos ler aqui, começar no versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Até aqui, irmãos, João o Batista. Até aqui a leitura. Irmãos, temos aqui neste acontecimento um vislumbre da glória celestial que aguarda todos nós que somos crentes. O que é que nós vemos? O que é que aconteceu? Há aqui uma mudança muito grande para a glória, pelo poder de Deus, que os nossos corpos, como nós somos hoje, irão ter no futuro. E existe uma ligação muito importante entre este acontecimento e o fim do capítulo anterior, que nós já terminámos, o capítulo 16. O que é que aconteceu no capítulo 16? Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem é que dizem as pessoas que eu sou? E depois tem uma resposta, e depois Jesus pergunta: e vós? Quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, o apóstolo Pedro, toma a iniciativa e faz aquela grande declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. E em resultado dessa declaração, Jesus então pronuncia aquilo que nós também já estudamos, que é, com base na declaração de que Jesus é o
o Filho de Deus vivo, o Messias, diz sobre essa declaração: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E logo a seguir, Jesus faz ali uma outra declaração em que ele fala da sua segunda vinda em glória, em que ele promete que alguns, está no versículo 28, diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus dá aqui uma promessa de que alguns iriam ver a glória de Jesus. E a transfiguração de Jesus é o cumprimento desta promessa que Jesus tinha feito. Portanto, a primeira lição que nós temos aqui, versículos 1 e 2, é a visão da glória que Cristo tem e a glória que os crentes um dia vão ter. Que diz: 6 dias depois ele tomou 3 dos 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular, foram Jesus com mais 3 apóstolos, a um alto monte. Não se sabe se seria o Monte Tabor ou o Monte Herbon. E o que é que aconteceu? Diz o versículo 2, transfigurou-se diante deles. O que é que isto significa? O que é que aconteceu? A palavra grega para transfigurar-se, transfiguração, é uma palavra que nós conhecemos como metamorfose. A palavra grega, metamorfose. Aqueles que andaram na escola lembram-se, há uma parte do nosso estudo que é sobre a metamorfose. O que é metamorfose? Todos nós sabemos, conhecem os bichinhos da seda. Então o bichinho da seda é uma lagarta, ela faz um casulo, coloca-se dentro do casulo e, passado uns dias, o que é que sai de lá? Uma borboleta com asas para voar, não é? E isso acontece em muitas outras lagartas. Então aquele ser que é o mesmo transforma-se, né? Há ali uma mudança no seu aspecto. Veja uma lagarta que anda, parece uma minhoca, do género, e nasce uma borboleta. E vemos borboletas lindíssimas. Então é o mesmo ser que se transforma, que muda de forma. Foi o que aconteceu aqui com Jesus. Diz transfigurou-se, é a palavra grega metamorfose. Há uma mudança, Jesus mudou de figura. Veja, Jesus era um homem, Deus feito homem, assim carne e osso como todos nós, e há aqui uma mudança espetacular. Diz que Jesus se transformou irradiando glória, versículo 2. Transfigurou-se diante deles, o seu rosto, a cara de Jesus, resplandeceu como o sol. Nós não conseguimos olhar para o sol. Olhem, Jesus, homem assim como nós, muda o seu aspecto físico, a cara dele brilhava como o sol. É uma coisa, está além da nossa compreensão. Esta transformação da pessoa de Jesus. Então vejam, há ali, nestes instantes, não sabemos quanto tempo durou, uns minutos, esta transfiguração, o véu da humanidade, Jesus, homem, como que ali se retirou e Jesus aparece com a glória que ele teve sempre desde a eternidade no céu. Então Deus, o Deus glorioso, com toda a sua glória celestial, encarnou, fez-se homem, assim como qualquer um de nós, mas aqui, durante uns instantes, essa humanidade, como que foi posta de lado e foi vista toda a sua glória, irmãos. Ou seja, a aparência humana de Jesus foi alterada. Ele continuava a ser o Jesus homem, mas mostrando a glória resplandecente que só existe no céu. Irmãos, então vejam esta verdade. Jesus mostrou que, apesar da sua aparência humilde, ele foi humilde enquanto viveu aqui na terra, apesar dessa aparência humilde e pobre, na encarnação Jesus não perdeu a sua glória. Ele não perdeu a sua glória, ela estava escondida debaixo da sua
daquela aparência de humanidade, porque ele aparece aqui majestoso, glorioso, o glorioso Filho de Deus aparece durante uns instantes lá no cimo daquele monte. O versículo 2 procura dar uma ideia dessa glória. Versículo 2, o rosto a resplandecer, a brilhar como o sol que nós conhecemos. E não foi só o rosto de Jesus, não foi só a sua carne. As próprias roupas, as vestes se tornaram brancas como a luz. Portanto, era toda a aparência de Jesus uma glória como nunca tinham visto os seus apóstolos. Na verdade, o apóstolo Pedro, que foi um dos que foi escolhido por Jesus para ter esta visão da transfiguração de Jesus, em que ele mostrou, Jesus está como que a dizer, olha, eu sou o Messias, feito homem, olha, mas eu sou o Deus glorioso, eu vou mostrar-vos aquilo que realmente eu sou. E eles puderam ver isso. E na segunda carta de Pedro que escreveu, que estava lá presente, ele escreve assim, em 2 Pedro 1, 16 a 18. Olha o que ele escreve. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está a falar, olha, como é que Jesus veio quando esteve entre nós? Seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos, olhem, nós vimos a sua majestade. Olha, nós estamos Pedro está a dizer, não estou aqui a contar uma história, não é? Nós vimos a majestade dele. Porque quando ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Foi isso que aconteceu, não é nenhuma história, é uma realidade, está aqui o apóstolo Pedro a dizer. Jesus recebeu honra e glória quando subiu àquele monte para se transfigurar. E não foi apenas o seu corpo que irradiava essa glória, mas a própria roupa de Jesus. Então, irmãos, vamos pensar hoje, nós temos hoje como crentes que estamos aqui, temos boas razões para agradecer a Deus por esta visão. Irmão, agradece a Deus por esta visão. Este acontecimento em que Jesus se mostrou com a sua glória. Porquê, irmãos? Nós como crentes vivemos o nosso dia-a-dia, ano após ano. Muitas vezes há a tentação talvez de enfraquecer, de esmorecer na nossa vida cristã, no nosso trabalho para o Senhor, porque Ele nos disse, olha, tens que tomar a cruz, tens que negar a ti mesmo. Passamos por dificuldades por sermos crentes, por causa da nossa fé. Temos de dizer não a muitas coisas do mundo. O mundo vive e nós temos de dizer não porque temos de ser santos e fiéis discípulos de Jesus. Olhamos à nossa volta e somos poucos comparados com o mundo. Muitos são muitas vezes contra nós. Muitos de nós somos discriminados por causa da nossa fé, por causa do nosso amor ao Evangelho. Mas quando nós olhamos para este episódio da transfiguração de Jesus, então podemos encontrar aqui conforto, encorajamento para todos os momentos de dúvida e de fraqueza que possam vir à nossa vida, dizendo, vou estar nessa glória com o Senhor Jesus Cristo. É uma promessa maravilhosa dessas coisas gloriosas que Deus tem preparadas à nossa espera. Esta glória aqui de Jesus está à nossa espera no céu, irmãos. Embora nós vivamos cá numa realidade diferente, muitas vezes com aflições, com dificuldades, mas um dia vamos receber esta glória que Jesus mostrou. Agora, na nossa vida cristã, agora é o tempo de levarmos a cruz. Agora é o tempo de partilharmos da mesma humilhação de Jesus. Mas a glória virá depois. Esta glória aproxima-se cada vez mais a cada dia que passa. Portanto, irmãos, a primeira lição que temos desta transfiguração
Temos aqui uma visão da glória que Jesus tem e da glória que os crentes irão também ter, irão herdar quando estivermos com Ele. Em segundo lugar, a transfiguração de Jesus é para nós uma lição de grande segurança. A segurança de todos os filhos de Deus que já partiram deste mundo. Vamos pensar nos nossos irmãos em Cristo, irmãos na fé, que já partiram deste mundo. Vamos só pensar em alguns. Versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Jesus transfigurou-se. O que é que aconteceu mais? Moisés e Elias apareceram falando com Jesus. Como nós estamos aqui a falar. Falando com Jesus. Ora, Moisés e Elias, nós conhecemos a história bíblica, representam a lei e os profetas, aparecem aqui a falar com Jesus. Moisés tinha morrido cerca de 1400, 1500 anos antes de Jesus ter vindo ao mundo. Elias, profeta, grande profeta de Deus, tinha sido arrebatado ao céu num carro de fogo havia cerca de 900 anos. Então, naquele dia da transfiguração de Jesus, estavam ali vivos. Estavam vivos. Esses que tinham partido deste mundo havia centenas de anos, estavam vivos e estavam a falar com Jesus. Em Lucas 9:31, nós lemos o seguinte, diz assim, que é uma passagem paralela. Os quais, diz o versículo 30, e eis que estavam falando com ele dois homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Olha, não foi só Jesus que apareceu com glória. Moisés e Elias apareceram com glória a Jesus, lá no monte, falavam da sua morte, ou seja, da morte de Jesus, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Portanto, irmãos, Moisés e Elias, que já tinham deixado este mundo centenas de anos atrás, não voltaram à aparência humana que tiveram quando viveram aqui. O que é que eles são? Estes que já partiram do mundo, os crentes que já partiram do mundo, têm já a glória celestial, diz aqui Lucas 9:31. Estão já na glória. Jesus disse que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Portanto, a transfiguração de Jesus também prova esta verdade. Os crentes que já partiram, irmãos, não estão sepultados no cemitério. Estão na glória celestial com o nosso Deus. Estão vivos na glória celestial. Portanto, irmãos, confortemo-nos com esta verdade que está aqui descrita e que é revelada pela transfiguração de Jesus, que a vida não termina com o nosso último suspiro. A vida não termina, quer para o crente, quer para o descrente. Há um outro mundo além da sepultura. E acima de tudo, irmãos, até que venha o dia da ressurreição de todas as pessoas, a ressurreição final, o povo de Deus, os nossos queridos irmãos, os nossos companheiros de fé, que já partiram, estão vivos, estão seguros nas mãos de Deus na glória celestial. Porque Moisés e Elias apareceram, estavam a falar com Jesus também gloriosamente. Portanto, irmãos, é suficiente para nós sabermos que Jesus, que o nosso Deus está a cuidar de todos os crentes que já partiram deste mundo e que irão regressar com Ele. No livro de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Cristo vier, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Em glória. Portanto, irmãos, esta verdade, a segunda,
a segurança, a transfiguração de Jesus, em que ele recebe a visita de Moisés e de Elias, homens que já tinham partido centenas de anos antes, estão vivos, estão seguros nas mãos de Deus. Todos os crentes que já partiram estão na glória celestial, nas mãos de Deus, e virão em glória na segunda vinda de Jesus. Outra lição que nós temos aqui é que esses homens, esses crentes do Antigo Testamento, que já estão na glória, interessam-se pela morte redentora, pelo sacrifício de Cristo. Diz que eles vieram falar com Jesus. Ora, a pergunta é, do que é que eles falavam com Jesus? Lucas 9:31 diz qual era o tema da conversa de Moisés e de Elias com Jesus que estava transfigurado no monte. Diz, os quais apareceram com glória, falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Portanto, Moisés e Elias vieram com glória falar com Jesus Cristo lá naquele monte. E estavam a falar com Jesus acerca da morte de Jesus, que ele iria sofrer em Jerusalém dentro de algum tempo. Quer dizer que Moisés e Elias sabiam do plano de Deus para a nossa salvação. Sabiam do quanto dependia da cruz de Jesus, que era necessário que Jesus fosse à cruz para a nossa salvação. Moisés e Elias estavam empenhados aqui em que Cristo cumprisse o plano de Deus para a nossa salvação. E estavam ali a falar com Jesus, a encorajá-lo. Portanto, irmãos, a glória da vida eterna de todos os crentes do passado, do presente e do futuro dependia e depende da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso é um erro nós pensarmos que os crentes do Antigo Testamento nada sabiam da cruz de Jesus. A cruz que iria ser uma realidade, esse sacrifício para a nossa salvação. Moisés e Elias falavam sobre a cruz de Jesus para o encorajar, para o confortar nesse acontecimento que iria ocorrer, vejam, diz Lucas 9:31, em Jerusalém. Por isso, irmãos, a nossa salvação não assenta em nada mais, em nada menos. Não assenta nas nossas boas obras, no nosso mérito, em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra pessoa, mas unicamente na morte de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E se os crentes que já estão na glória, Moisés e Elias e outros, olhavam, esperavam e falavam da morte de Jesus com interesse, se eles falavam na morte de Jesus, quanto mais os pecadores do nosso tempo, os pecadores do mundo, devem também pôr os seus olhos e olhar para a cruz de Jesus Cristo. E, na verdade, Atos 4:12 diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Terceiro lugar, esta expressão do apóstolo Pedro quando viu Jesus transfigurado, versículo 4. E Pedro respondendo disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Olha esta expressão de Pedro. Senhor, é bom estarmos aqui. Um episódio que durou ali apenas alguns minutos, a transfiguração de Jesus, foi possivelmente poucos minutos ali na terra, mas foi o suficiente para animar o coração de Pedro. Ele diz, é tão bom estarmos aqui. Senhor, tu com a tua glória magnífica, Moisés e Elias, a falarem contigo, ter visto 2 crentes na glória, foi tão encorajador que ele, o apóstolo Pedro, queria prolongar, se for possível, vamos prolongar isto mais tempo. Vamos fazer até aqui umas cabanas, não é? Vamos morar aqui já contigo na glória, com aqueles que já partiram, mas que estão vivos. Senhor, vamos fazer aqui
ficar aqui contigo. É bom estarmos aqui. Irmãos, se Pedro viu por uns instantes a glória de Jesus, se Pedro viu dois dos crentes do passado vivos ali a falarem com Jesus também gloriosamente, e se achou que isso que era bom, irmãos, como vai ser quando Jesus vier em toda a sua glória, no último dia, com milhões dos seus filhos, sabendo que iremos estar eternamente com Ele. A felicidade desse dia será tão grande que nós nem sequer imaginamos. É consolador, irmãos, então, nós esperamos pelo dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estarmos aqui, é bom estar com Jesus. É bom saber que iremos estar com Ele. Por isso que o Salmo 16, versículo 11 diz: na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. É bom estar na companhia de Jesus. E a quarta e última lição que temos desta transfiguração é o testemunho, finalmente é o testemunho que o próprio Pai dá do seu Filho Jesus Cristo, que está no versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Vejam, Jesus, Moisés, grande homem de Deus, e Elias, um grande profeta. Mas o centro de todo aquele acontecimento, qual é o centro? É a pessoa de Jesus. Irmãos, não importam as pessoas mais famosas, mesmo crentes, que possam existir. O centro de todas as coisas, da nossa vida espiritual, é a pessoa de Jesus Cristo. E esta declaração do Pai, o Pai aponta para o Filho. Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. E depois dá aqui um mandamento, escutai-o. Este é o mandamento que o Pai tem para todos nós, que devemos pôr os nossos olhos em Jesus, porque Jesus é o amado Filho de Deus, em quem o próprio Pai tem toda a alegria, todo o prazer, todo o amor, e diz, escutai-o. Jesus é a pessoa mais importante. Não há ninguém mais alto, mais célebre, mais importante, mais glorioso. Só Jesus é o Senhor, só Ele é Rei, só Ele é o Filho. Só Jesus é Deus. E temos este mandamento de escutar a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, hoje, as pessoas devem pôr os seus olhos em Jesus. As pessoas devem escutar a pessoa de Jesus Cristo, crer e ouvir unicamente a pessoa de Jesus. Só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador. Só em Jesus temos a redenção e a salvação eterna, confiando e crendo no seu nome. Irmãos, enquanto nós vivemos na terra, nós vamos ver, vamos talvez até conviver, vamos conhecer coisas muito grandes, se calhar grandes pregadores, grandes missionários, grandes pastores, grandes reuniões, grandes eventos. Mas, irmãos, os nossos olhos devem estar unicamente na pessoa de Jesus Cristo. E devemos escutar aquilo que sai da boca de Jesus Cristo. Porquê? A palavra de Deus diz que só Jesus é a luz do mundo. Jesus disse que era a porta, que Ele é o pão da vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, sou o bom pastor. Não há outro mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o cabeça da igreja. Por isso o Pai diz, este é o meu Filho amado, escutai-o. Deus só nos manda escutar, ouvir a Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta é, para nós pensarmos, estou eu a ouvir unicamente a voz de Jesus? Essa é a nossa pergunta e a nossa resposta deve ser sim. Porque só Jesus é fiel, só Jesus nunca irá falhar, nunca nos irá desapontar. Jesus disse em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem, escutam a minha voz. E eu conheço as minhas ovelhas. Elas me seguem.
Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Escutai, ouvi a Cristo. Mais uma vez, irmãos, nesta transfiguração, neste acontecimento, só se ouviu uma voz. Pedro diz, e Mateus escreve, que Moisés e Elias falavam com Jesus, mas há só uma voz que se ouve, é a voz do Pai, que aponta para Jesus, para nós ouvirmos e escutarmos a pessoa de Jesus. Em conclusão, irmãos, a transfiguração de Jesus, em que ele se transfigurou, mostrou a sua divindade, a sua glória, é uma grande lição para nós, porque nos dá uma visão prévia do que vai ser o futuro reino de Deus. Vamos viver na glória assim, irmãos. Agora eu pedi a vossa atenção para escutarem o seguinte. Vou fazer uma pergunta. Se morres hoje, para onde vais? Se morres hoje, para onde vais? É melhor pensar nisto, nesta pergunta, porque tu vais estar morto muito tempo. Irmãos, Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, morreu há mais de 800 anos. Ele viveu, não tenho a certeza quantos anos viveu, mas vamos supor que viveu 50 anos. Ou mais, ou 60, 100 não viveu. Vamos supor que viveu 60 ou 70 anos. Ele está morto há 800 anos. Vais passar mais tempo morto que vivo. O teu corpo, é claro. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, está morto há mais de 500 anos. O primeiro presidente do Brasil, presidente da República do Brasil, está morto há quase 150 anos. E os seus corpos continuam mortos. Quer dizer, não importa se vais viver muitos anos aqui nesta terra, neste mundo. Vais estar morto muito mais tempo. Pensa nisso. Podes morrer ainda hoje e para onde vais? Será que vais para esta glória, onde já estavam Moisés e Elias? Para a presença de Deus? É melhor pensar nisto. A transfiguração de Jesus prova que a existência da pessoa não acaba com a sua morte. Depois da nossa morte aqui neste mundo, a morte do nosso corpo, a nossa existência continua. Em dois lugares apenas. Ou na glória com Jesus, esta glória celestial, ou separado de Deus no inferno eterno também. A transfiguração de Jesus prova a glória que Cristo tem e a glória que os filhos de Deus vão ter também. A transfiguração é um encorajamento nas horas difíceis. Quando nós passamos por tempos difíceis, quando estivermos a levar a nossa cruz, como Jesus disse, de nos lembrarmos, mas a glória, Deus tem a glória à minha espera. Ele prometeu essa glória por causa da fé em Jesus Cristo. A transfiguração é prova da segurança. Todos os filhos de Deus estão seguros nas mãos de Deus. Moisés, Elias, todos os outros, os que partiram deste mundo crentes, estão seguros nas mãos de Deus. Com toda a facilidade, Deus permitiu que Moisés e Elias viessem ali falar com Jesus naquele monte da transfiguração. Já partiram deste mundo, mas estão vivos para Deus. Porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. A Ele escutai, disse o Pai, sobre o seu Filho amado. Todos devem ouvir, todos devem escutar, todos devem confiar e obedecer a Jesus. Se queres ter vida eterna, se queres ter a glória celestial e não o inferno, crê em Jesus como teu Salvador. E eu termino com as palavras deste Senhor glorioso, Senhor Jesus Cristo, em João 3,36, que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê
no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Este é o meu Filho amado, a ele escutai. Escutemos a voz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.